Bem, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né? Então vou gravar uma videoaula para vocês, vou deixar disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, referente às últimas aulas que a gente acabou perdendo. Primeiro eu vou fragmentar essas aulas, não vou fazer um vídeo só gigante, porque ela vai ser, né, assim, dividida em várias pequenas partes. Então, essa primeira aqui vai ser só sobre o explorador de arquivos, e as outras vão ser também sobre temas exclusivos, porém, todos eles fazem parte de uma aula só. Assim fica confortável, você vê um pouquinho, tira ali aquela parte, faz uma atividade e já vê o restante. Beleza? Bem, como mencionado, essa aqui vai ser sobre o próprio explorador de arquivos. Primeiro a gente vai entender como que ele funciona, as divisões do próprio aplicativo, o que que eu consigo fazer, o que que não consigo. E já começando tirando um pouco de dúvida, o explorador de arquivos ele vai ter uma função única e bem específica, tá? O próprio nome já deixa bem claro, né? Então ele explora os arquivos do computador. Porém, nós vamos ter alguns tipos de arquivos. Os primeiros são os arquivos de sistema. Não é recomendado você mexer com esses arquivos, pode gerar algum tipo de dano para o seu computador, desde apagar uma pasta específica até você literalmente editar o arquivo, entrar dentro dele, mudar uma letra, mudar alguma coisa, ou abrir ele num programa que não era para ele ser aberto. Então, os arquivos de sistema, o ideal é sempre a gente evitar mexer. Tem situações onde a gente interage com eles, sim, tá? Porém, não é para a maioria do público, não é para a maior parte das pessoas. Geralmente, quem trabalha com manutenção que vai estar assim, frequentemente interagindo com esse tipo de arquivo. O segundo tipo são os arquivos ocultos. Eles também são do sistema, porém eles não afetam tanto o sistema. Então, você pode habilitar para você poder ver eles, né? Só vir aqui na guia exibir do próprio explorador de arquivos. Você tem aqui a opção do itens ocultos. São pastas e arquivos que o próprio sistema esconde, porque eles são temporários. Então, eles existem, porém eles são temporários para a sessão atual. Você acabou de ligar o computador, eles criam esses arquivos temporários para alguma funcionalidade. Boa parte deles, eles são criados no momento que o computador é ligado e depois eles são excluídos ou acabam ficando. Inclusive, dá até para você limpar esses arquivos. Tá? Eles não chegam a corroer todo o seu armazenamento, né? Ficar enchendo ele a ponto de não ser utilizável, mas eles existem, é uma sujeirinha chata, pode atrapalhar um pouco a performance a longo prazo, caso você não exclua esses arquivos frequentemente. Então é bom removê-los com o tempo. Tá? O terceiro arquivo, que é o que a gente vai interagir, são os arquivos que nós mesmos vamos criar. Então, eles são editáveis, são tranquilos. Você criou, você mexeu, você interagiu, então é o que a gente vai acabar utilizando durante as aulas. Tá? E corresponde a maior parte do peso do seu computador. Se a gente for parar para ver, o sistema operacional ele vai ter em média ali os seus 12, 20 gigas com algumas atualizações com o tempo, mas não é para ele passar disso. E os HDs eles chegam a, né, armazenamentos gigantes. Então esses 20 gigas que nós temos são dos arquivos que o sistema cria. Todo o restante do computador e é o que vai preencher o seu computador na maior parte das vezes são de programas e arquivos que nós vamos criando. É interessante mexer com os arquivos dos programas? Não, mas o dano que ele gera caso você interaja é menor. Então, se ele for gerar algum problema, esse problema é muito menor, muito mais simples de se resolver. Vamos lá. Aqui no explorador de arquivos nós vamos ter então esses itens, tá? Nós temos 4 deles, esses são padrão, tá? Vou começar aqui pelo primeiro, que é o acesso rápido, vou abrir aqui a chavinha dele. O acesso rápido, ele vai trabalhar muito sobre frequência e coisas recentes. Frequência, coisas que você abre com muita frequência, que você está abrindo e interagindo muitas vezes, sempre que você liga o computador. Por padrão, nós vamos ter esses fixados, né? Olha, pequenos símbolos aqui. Área de trabalho, downloads, documento, imagem, tá? Que é o padrão, assim, de quase todo computador. Porém, eles não são eternos. Vocês podem dar aqui, botão direito, por exemplo, e remover ele aqui da área. Aqui no caso ele vai aparecer aqui, ó, como desafixar acesso rápido, mas você pode fazer também aqui pela lateral esquerda, né, botão direito, e desafixar acesso rápido. Esses itens, eles são padrão, então eles sempre vêm em primeiro lugar, são também os mais utilizados na grande maioria das vezes, né? A área de trabalho e downloads são os mais usados, documentos, acho que não é todo mundo que usa muito essa pasta, e imagens, né? Alguns vão usar bastante quando a gente vai fazer backup, guardar coisas, né?
Daqui para frente já são coisas respectivas ao meu computador. Tanto que os de baixo, vocês vão ver que não tem o símbolo de fixado e também não vai ter no computador de vocês, porque são pastas que eu utilizo. Então aqui já estão coisas que eu abro frequentemente. Né? Aqui é a pasta do informática empresarial, educacional, game design e o material do professor, que é onde tem muitos slides, por exemplo. Tá? E o meu Drive, Google Drive, que é onde fica salvo esses slides, porque eu uso um recurso de nuvem, que fica aqui na parte de baixo, esse recurso de nuvem, para fazer backup das minhas coisas. Tá? Feito isso, né, não tem grandes novidades nessa área. Os recentes é o que você abriu recentemente. Então, é questão agora de período mesmo. Então, ontem, anteontem, semana passada, né? Quanto mais você usa o computador, mais isso aqui muda e essa lista aqui ela sempre vai ter um número limitado, tá? Mas ainda assim ajuda bastante caso você não lembre com o que você estava interagindo, mas você sabe que você salvou. Vem aqui no recentes e ele te mostra. Aqui na parte de baixo é só uma reapresentação do que nós já temos aqui no frequente. Então não tem nenhuma novidade. O do OneDrive eu não vou clicar porque eu não estou utilizando. Mas ele faz o mesmo trabalho que o Google Drive que eu estou utilizando aqui. Porém, nós vamos entender no segundo vídeo por que eu vou utilizar o Google Drive e não o OneDrive. Tá? Eu não vou clicar aqui porque ele vai pedir para mim criar uma conta ou colocar uma conta da própria Microsoft, coisa que eu não vou fazer. Tá? Este computador, aí sim é o que a gente vai estar interagindo bastante. Inclusive, nós vamos ter então todas as pastas do computador. Professor, área de trabalho, documento, downloads e imagens. São as mesmas aqui desse espaço? Sim, só muda posicionamento. Aqui ela está somente, ela só, perdão, né? Ela somente está aqui porque ela é utilizada frequentemente. Já no este computador, ela aparece aqui porque ela faz parte do seu usuário. Então, essa área de trabalho, ela é a área de trabalho do meu usuário. Caso eu tenha um segundo usuário, eu vou ter duas pastas chamadas área de trabalho, porém elas vão estar em ramos diferentes, só que na mesma área. Então, nós vamos ter a pasta do usuário X, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, e vamos ter a pasta de usuário Y. Em ambos usuários, nós vamos ter uma pasta chamada área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, objetos 3D e vídeos. Cada uma usando um padrão de arquivo. Então, vídeos automaticamente, assim que gravados, vão para a pasta vídeos. Coisas que você baixa da internet, automaticamente vão para downloads. Coisas que os próprios arquivos ou aplicativos criam vão para documentos. Imagens que você mesmo tira com a sua câmera, webcam, vão para imagens. Músicas que você mesmo grava ou que você puxa de um CD, DVD, vem para músicas. Objetos 3D que você mesmo cria no Paint 3D, por exemplo, que é um dos programas que nós temos no computador Windows 10, que utiliza o método 3D para criação ou edição de itens, vão para objetos 3D. E área de trabalho, que é o que você interage diretamente na área de trabalho, que é esse item aqui. Tá? Então, tudo que eu crio aqui, né, posso criar o que eu quiser, ele vem direto para a área de trabalho. Feito isso, nós temos as unidades, que são as unidades de armazenamento do seu computador. Tá? Eu não tenho nenhum pendrive aqui comigo agora, mas se eu colocar um pendrive, ele aparece aqui na direitinha, ganhando uma letra e um nome. O nome é editável, a letra também, mas com bem menos frequência. Principalmente alguém edita a letra de alguma unidade. Tá? Por padrão, nós vamos entender o quê? Sempre que tem essa bandeirinha, eu estou falando da unidade que possui o sistema operacional. Então, se eu entrar aqui no C2 pontos, vocês vão ver que eu vou ter uma série de pastas. Eu vou até aumentar aqui e dar uma luz melhor. E nessas pastas vocês vão ver que algumas, né? Mas algumas delas eu vou ter arquivos importantes. Então, por exemplo, pasta usuários, que nem eu mencionei, guarda todos os usuários da máquina, consequentemente todas as pastas do usuário daquela máquina. Pasta arquivos de programa x86 e arquivos de programa guardam todos arquivos do programa que você instalou na sua máquina. Então, se eu instalei o 7-zip, ele vai estar em uma pastinha aqui. Google Chrome, vai ter uma pastinha chamada Google. OBS, que é o que eu uso para gravar as aulas, a pastinha do OBS. Entre outros arquivos aqui também, como o Microsoft Office, já estamos falando do próprio pacote Office, né? Word, Excel e PowerPoint. Então, aqui nós temos todos os aplicativos instalados. Por que duas pastas diferentes? Aqui são os aplicativos instalados com padrão 64 bits, tá? Que inclusive é o padrão do nosso sistema operacional. E aqui nós temos o 32 bits, tá? Que alguns eles utilizam o padrão 32. Qual que é o ideal? Se o seu computador é 64, ele roda qualquer tipo de programa, então ele vai ter as duas pastas.
Se o seu computador é 32 bits, ele vai ter somente uma dessas pastas, tá? Ele não terá as duas, porque ele só vai rodar programas de 32 bits, ele não consegue rodar os de 64. Feito isso, nós temos também pastas para drivers, tá? Que aí vai depender do que você instalou. Programas especiais, que nesse caso aqui é do banco de dados para as aulas de marketing. E a pasta Windows, que é a mais perigosa de todos, que é onde tem o seu sistema operacional instalado. É literalmente, apaguei essa pastinha e seu computador não entra mais no sistema. É mandar para assistência e formatar, ou se você souber formatar, né? Tomando todo cuidado, você pode formatar. O detalhe aqui, seu sistema não funciona. Porém, os seus arquivos e programas instalados ainda estão aqui no computador. Então, às vezes, você pode formatar e acabar apagando tudo, perdendo coisas que você não poderia perder. Então, mesmo sabendo aquele pouquinho de computador que te dá uma segurança para fazer uma formatação, eu ainda, se você tem arquivos importantes, eu ainda recomendo você mandar com assistência, né? A não ser que você tenha um nível muito bom de, sei lá, de manutenção de computadores ou de informática, tá? Para não perder coisas que você não poderia perder. Então, no C2 pontos a gente não vai mexer. No meu caso, eu tenho esse G2 pontos, que é o Google Drive, tá? Por conta do, novamente, o aplicativo do Google Drive que eu estou utilizando. Ele faz a mesma função que o item OneDrive aqui na esquerda, beleza? E feito isso, nós vamos para o Redes. O Redes, ele vai vasculhar toda a sua rede de internet e procurar dispositivos que estão conectados na mesma rede local que você. Então, não vai mostrar todos os dispositivos do mundo que estão conectados na internet agora, somente os que estão conectados. E no meu caso, a sala de informática está toda desligada, então a única coisa que está conectada é o nosso roteador, o Wireless Router. Se eu clicar aqui, eu vou direto para a página de configuração do roteador, coisa que eu também não aconselho qualquer um sair mexendo, porque a chance de você desconfigurar ou deixar sua internet até mais lenta ou inutilizável acaba sendo muito grande para quem não tem conhecimento. Perfeito? Feito isso, então, eu vou para a pasta documentos. Aqui na sala de aula vocês vão acostumar a ir para a pasta do alunos. Nós vamos ter um segundo HD aqui só para isso. Tá? Eu vou em documentos, tá? E vou criar aqui uma pasta. Como que vamos funcionar a criação de pasta e arquivos? Né? Para nós vamos ter aqui, então, no item início, no canto superior, né, do nosso explorador de arquivos, nós vamos ter o item início e nós vamos ter nova pasta. Professor, tem outra forma? Claro, nós podemos dar botão direito, novo, aqui no penúltimo item do menuzinho, né, botão direito, e vir no item pasta ou nos arquivos, caso eu queira. Vai de o que você achar melhor. Tem gente que tem o costume de vir por aqui, tem gente que tem o costume de vir por aqui. Não tem jeito certo. Os dois dão o mesmo resultado. Os dois eu acho também que têm o mesmo desempenho em questão de velocidade. Mas eu vim aqui para facilitar visualmente para vocês. Vou criar uma pasta chamada Vinícius, onde eu vou colocar minhas coisas. Tá? E vou dar 2 cliques para entrar. Agora nós chegamos em 2 itens interessantes. Tá? O primeiro é a raiz de documento, né? O caminho que eu percorri para chegar na onde eu estou. E o segundo é o item de pesquisa. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que nós temos alguns itens, né? C2 pontos, barra invertida users, barra invertida professor, barra invertida documents, barra invertida Vinícius. Esse é o caminho que eu levei para chegar na pasta Vinícius. O item que está mais à direita é onde eu estou agora. Então, este computador é onde eu vim. Documentos é onde eu entrei. Vinícius é onde eu estou agora, que é quem está mais à direita. Sempre que eu criar uma nova pasta, e eu vou chamar essa aqui de nova pasta, inclusive, para facilitar o entendimento, e eu entrar nela, ela vai ser acrescentada na direita. Então, agora, eu vim através de Vinícius para entrar na nova pasta. Beleza? Tá? Lógico que eu vou apagar. E agora eu vou fazer a criação de arquivos. Para a criação de arquivos, eu tenho também a mesma ideia. Eu posso vir no novo item, do lado de nova pasta, e aqui eu tenho as opções. E eu posso vir também no novo e pegar uma das opções. Qual é a ideia desses itens aqui? Primeiro, eu vou entender que esses itens, eles correspondem a programas previamente instalados no meu computador. Como assim? Se eu tenho o Office instalado, eu vou ter a opção de criar o Word, o Access Database, caso eu tenha instalado, o Project, caso eu tenha instalado, o PowerPoint, Publisher, Visio, Excel, entre outros. Quanto mais aplicativos do Office eu tiver instalado, mais opções eu tenho para criação de arquivos. Professor, qual que é o mais rápido? Criar o Word por aqui ou entrar no aplicativo Word e ir no documento em branco? Não tem diferença, você vai dar no mesmo resultado, tá? Mesma coisa vai acontecer com o WinRAR. Esses dois itens são porque eu tenho um aplicativo WinRAR instalado. Esse item ele é padrão do em todo computador.
Esses itens são porque eu instalei o Google Drive, então eu tenho a possibilidade de criar eles e utilizar eles através da nuvem. E esses dois também são padrão no computador. Quanto mais coisas instaladas, mais opções vocês vão ter para utilizar. Aqui no caso, eu vou criar um documento de texto, tá? E aqui nós temos uma regra bem importante, tá? Eu vou chamar ele de anotações, vou abrir e eu vou usar o bloco de notas para editar ele. O que nós temos de interessante aqui? O arquivo, como vocês podem observar aqui no próprio nome dele, ele vai ser separado pelo nome, né? Depois ponto e depois txt, nesse caso, tá? O que é o nome? O nome eu posso escrever o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Porém, nós temos uma pequena regra. Eu não posso usar caracteres especiais. Então, se eu vim aqui, selecionar meu arquivo, vir na opção renomear e colocar, por exemplo, /Vinícius, ó, ele está me dando essa mensagem que eu não pode conter barra invertida nem normal, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, maior e menor que e nem pipe, que fica do lado da letra Z no canto esquerdo dele. Ele não me deixa colocar. Tá? Ao mesmo tempo, não é aconselhado você usar, né, o asterisco por outros motivos. Por quê? Cada um desses itens o computador utiliza como uma espécie de recurso. Por exemplo, o barra invertida ele usa para diferenciar quando você entrou numa pasta. Então, se você tiver um arquivo que tem o nome barra invertida, ele vai ter problemas para acessar essa pasta. Porque justamente ele vai achar que é uma pasta, sendo que é um arquivo, gerando confusão no sistema. Então, ele não vai permitir você fazer isso. Interrogação também geralmente é utilizado para alguns recursos, por exemplo, o próprio Linux, outro sistema operacional, ele usa interrogação geralmente quando você quer usar ajuda. Eu acho que help interrogação, se eu não me engano, ou você usa isso em alguns artifícios de programação também. Por exemplo, PHP utiliza bastante interrogação para abrir uma tag, né, chamada PHP, você usa uma interrogação. Feito isso também, nós temos o asterisco. O asterisco para o computador, ele significa todos. Todos ou tudo. Então, quando eu coloco asterisco no nome de um arquivo, ele vai entender errado. Para vocês entenderem um pouco melhor, se eu vir no eixo computador, aqui no pesquisar em eixo computador, e dar asterisco e enter, ele vai me dar o resultado de quê? Tudo. Tudo o que tiver no meu computador. Tá? Não importa onde ele esteja, dentro de qual pasta, ou como que faz para acessar, ele vai me mostrar tudo. Mesma coisa acontece se eu colocar asterisco.txt. Por quê? Ele vai me dar tudo, porém, tudo limitado à extensão txt. Então, aqui nesse caso, a limitação está na extensão, ele vai me dar somente arquivos com o final .txt. Tá? Se eu colocar, deixa eu ver, se eu colocar o nome de algum item, por exemplo, a própria anotações, ponto asterístico, ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar todos os arquivos com o nome anotações do jeitinho que eu escrevi, porém em qualquer extensão. Então ele não vai me retornar pasta, porque pasta não possui extensão, porém ele vai me retornar todos os arquivos, independente se ele vai ser .txt, .doc ou sei lá o que. Para mostrar isso aqui de uma forma melhor, eu vou usar a minha própria pasta Vinícius. Vou apagar esse arquivinho também. E eu vou criar aqui um arquivo doc, né? .docx com o número 1. Opa, dei renomear sem querer. Um arquivo PowerPoint com o nome número 1 também. E um arquivo TXT com o nome 1. Feito isso, eu vou vir aqui na barra pesquisa. E eu vou colocar asterisco.asterisco. O que vai me retornar? Todos os arquivos, tá? Para facilitar para vocês, eu vou criar uma pasta também com esse nome. Tá? Então, aqui dentro do meu próprio arquivo, uma pasta chamada 1. Então, novamente, asterisco, ele me mostra tudo. Ó, nesse caso aqui, ele me mostrou até a pasta, inclusive. Tá? Se eu colocar asterisco ponto e colocar txt, ele vai me retornar somente o arquivo txt, porque é o único que tem essa extensão. Se eu colocar um ponto asterisco, ele vai me retornar todos os itens que tem o número 1 no nome, independente da extensão. Se eu colocar somente
1.doc, aí tá interessante, ele vai me retornar o docx. Por quê? Porque apesar de docx ser uma extensão diferente de doc, ainda assim elas compartilham da mesma escrita. Então, aqui no caso foi ponto, não foi ponto, ponto doc. É o meu resultado, tá? Foi um erro ali. Ainda assim, a única diferença, né, semântica entre elas é o x no final. Então, ele vai me mostrar normalmente. Tá? Saindo da pesquisa, eu volto a ter todos os meus arquivos. Beleza? Então, é assim que o mecanismo de pesquisa funciona, é assim que o mecanismo de raiz, né, de entender onde eu estou, funciona. Eu posso usar isso aqui para me locomover, tá? Nenhum tipo de problema. Beleza? E é basicamente assim que eu vou utilizar o meu computador. Lembrando a regrinha, eu sempre evito criar coisas aqui dentro, tá? Se eu vim aqui criar uma nova pasta, então que ele deixa, não tem nenhum problema. Agora, criar uma nova pasta em um outro lugar aqui pode ser um problema e ele vai tentar me avisar disso. Então, eu sempre evito de utilizar esse recurso aqui dentro. Sempre evito, tá? Por recomendação. No meu caso aqui do Google Drive, o tamanho dele é limitado aos 15 GB, que é o que você ganha de graça por utilizar o Google Drive em si. Beleza? Feito isso, o explorador de arquivos está desbravado. Para testar, para treinar um pouquinho aí, para quem tiver o computador em casa, eu recomendo vocês fazerem justamente esse exercício. Criem arquivos, documento, de PowerPoint, de não sei o que vai facilitar bastante para vocês. Feito isso, a gente se vê então no próximo vídeo.